Boa noite, Boa né? noite. Me chamo Tayane Souza de Lima, eu sou aluna da graduação de licenciatura em História, juntamente com o Matheus, né? Que ele está aqui também presente, nós fizemos a construção do resumo expandido com o tema o letramento digital e a formação do aluno de graduação no sistema de ensino à distância, enfrentamentos e adaptações. Então, nossos monitores, né, o Salatiel Ferreira do Monte e a Camila Gomes Purga, juntamente com nossos orientadores, o professor Patrick Rodrigues Freire Cabral e a professora Cristiane Coimbra de Paula. Vou passar para a introdução. Primeiro a gente vai ter como primeiro ponto, a ascensão tecnológica, ou seja, aí durante aí mais ou menos a década já de 80, a gente já começa a ver as primeiras tecnologias surgindo. E aí, com o passar dos anos, nós vamos ter os dispositivos digitais, nós vamos ter crescendo a variedade de dispositivos digitais, e eu trago também o advento da internet, certo? A internet como um todo, as redes sociais, as plataformas, né, de aprendizagem, e eu trago o conceito de letramento digital, certo? Primeiramente, a gente vai ver a pessoa que é letrada no geral, certo? Ela é alfabetizada, ela sabe ler e escrever. E ela é letrada quando ela consegue usar e dominar as linguagens em geral, certo? Entre relações sociais, para se comunicar, para entender informações. E a gente vai ter o surgimento do EAD, certo? Com principalmente aí já na década de 90, a gente vai ter as primeiras formas de ensino à distância, e o letramento digital vai estar auxiliando aí, né, nessa modalidade, na modalidade de educação. A metodologia foi feita a revisão bibliográfica com a base de dados do Google Acadêmico, com os descritores, letramento digital, educação à distância e tecnologias da educação. O objetivo, destacar a importância do letramento digital e o uso das tecnologias da educação durante a formação do aluno de ensino à distância. Agora nós vamos para os resultados e discussões. Durante a maioria desse processo de aquisição e de advento da modalidade de ensino à distância, a gente teve aí muitas adaptações desse modelo, ou seja, muitas pessoas tiveram que se adaptar, e quando eu falo essas muitas pessoas, a gente vai falar de professores e estudantes, porque às vezes a gente fala muito sobre a parte dos estudantes, mas nós esquecemos também dos professores que tiveram que se adaptar. A gente também tem os enfrentamentos e os estigmas, os preconceitos aí associados a essa modalidade de educação, que eu já ouvi muitas vezes falar que o diploma da faculdade EAD tem menos valor do que é de uma presencial, sendo que isso é totalmente mentira. Dizem que isso é faculdade para preguiçoso, que as avaliações são mais fáceis do que da presencial. Então, tudo isso vai ser dificuldades que foram sendo moldadas pela própria sociedade, certo? Mas também nós temos aí os benefícios do ensino à distância, ou seja, eu posso falar isso porque, tendo a mim mesma como exemplo, eu moro numa região de zona rural, certo? Eu moro a mais ou menos 2 horas de distância do polo presencial, ou seja, né, que eu vou lá frequentemente. Mas se eu não tivesse o ensino à distância, provavelmente hoje eu não estaria cursando o ensino superior, porque
geralmente a questão de custo para se locomover para outra cidade, para a capital, aí tem todo o custo de moradia, alimentação, e o EAD foi aí uma porta que se abriu para eu estar ingressando aí na faculdade. E o letramento digital, onde é que vai entrar nisso? Ele vai entrar porque ele vai ser um facilitador nesse processo, porque o letramento digital, ele é o uso das tecnologias e como você vai saber usar essas tecnologias. Ele é o domínio de todas as tecnologias, do uso de redes sociais, do uso até mesmo de aplicativos de banco, o uso de e-mails, porque geralmente a gente vê, infelizmente, que existem algumas pessoas que não sabem ainda nem fazer um próprio e-mail para uso pessoal. Então, o letramento digital ele vai entrar como a segunda porta de entrada para o ensino à distância, porque a gente vê que até mesmo, às vezes, no uso dos ambientes de virtual de aprendizagem, né, que é onde a gente vai fazer nossas aulas, etc., às vezes muitas pessoas encontram dificuldade no uso dessas plataformas. Então, o letramento digital, ele seria o domínio desse conjunto de aparatos tecnológicos que a gente tem aí no nosso modelo de ensino. Conclusão. O advento do letramento digital e das tecnologias da educação acarretaram o surgimento de um novo formato de ensino, o ensino à distância, que, apesar das dificuldades e estigmas, trouxe para a vida de docentes e discentes uma inovação no processo de ensino-aprendizagem. Então, foi o que eu falei. Apesar aí dos vários estigmas, dos preconceitos enfrentados, das dificuldades que alunos e professores também encontraram para aderir essa modalidade de ensino, muito se tem as suas qualidades. Eu acredito que se tenha mais benefícios do que prejuízos nessa modalidade, que aí só tem a crescer mais ainda. Infelizmente, eu falo infelizmente, porque com a pandemia também, esse ensino, essa modalidade se estendeu também para o ensino básico, né, ensino fundamental, ensino médio. Eu, como fui aluna de ensino médio durante a pandemia e agora sou aluna de ensino superior, falo que é notável a diferença, porque o ensino básico não estava preparado para essa modalidade de ensino. E quando a gente passa para o ensino superior, a gente já vê que já tem uma certa carreira já, uns certos anos de experiência, porque não é de agora, porque as pessoas às vezes costumam achar que o EAD ele surgiu após ou durante a pandemia. Claro que isso, né, é uma verdade, porque já vinha surgindo aí há vários anos atrás, e ele só vem aí a se solidificar e a se confirmar aí como uma modalidade de ensino para quebrar os preconceitos, né, que infelizmente ainda existe, e superar as dificuldades. Então, acredito que aí vai existir aí milhões e milhões ainda de formandos, né, provenientes do ensino à distância. Aqui são as referências. E os agradecimentos, né? Gostaríamos de agradecer os nossos monitores, orientadores e nossos também colegas de equipe, aí as outras meninas também que apresentaram, e os demais colegas que estão aqui conosco, durante essa jornada, que nos tornaram aí pessoas mais sábias. Gostaria de agradecer também ao Matheus, meu colega de equipe. Foram somente nós dois, mas ainda assim isso não fez com que a gente desistisse, muito pelo contrário, só foi um incentivo para a gente, e eu sou muito grata aos meus monitores, meus orientadores, e obrigado pela atenção, certo?